42, eu creio que eu não terminei de fazer ainda esse exame, mas até onde eu consegui fazer o exame, eu não encontrei nenhum lugar no Velho Testamento, acredito que não tem no Novo Testamento, não tem nenhum lugar na Bíblia onde a palavra noite ocorre com tanta frequência como ocorre no capítulo 12 de Êxodo. Porque aquela foi a noite em que Deus trouxe o juízo sobre o Egito, a noite em que o seu povo foi guardado da ira de Deus. Aquela noite foi a noite onde o Cordeiro Imaculado, aquele Cordeiro que foi separado, aquele Cordeiro foi morto e o seu sangue colocado nos umbrais das portas da casa do povo de Deus. E por causa daquele sangue que Deus viu, nenhum anjo, nenhum poder da morte, nenhum poder destruidor pode entrar na casa do povo de Deus. Aí no no capítulo 12, versículo 42, diz assim: esta é a noite do Senhor. Êxodo 12, 42. Esta é a noite do Senhor. E eu digo para vocês, você não pode ler essa frase na noite em que foi traído e esquecer do que aconteceu, da base, para você entender a riqueza dessa frase. Irmãos, eu quero mencionar 8 acontecimentos nessa noite. Dá os textos para vocês. A noite do Senhor. Primeiro, ele começa com a ceia. Então, não vou nem contar a mesa do Senhor. Eu vou contar os acontecimentos na sequência da mesa. Então, aquela ceia foi a noite do Senhor. A noite em que ele abriu o seu coração. Os discípulos aparentemente não estavam entendendo. Mas agora vamos ver 8 acontecimentos a partir daquele momento. Primeiro, ele entrou em agonia do Getsêmani. Eu gostaria de sugerir para você, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26. Vamos tentar ver, aí eu vou citando os textos, você vai ver depois, sabe o que você faz? Vai em casa, anota, sublinha, você vai ver que riqueza. Esse capítulo precisa ser lido, relido várias vezes. Mateus capítulo 26. Então vamos lá. Primeiro acontecimento, ele entra em agonia no Getsemane, está aí no versículo 36. Mateus 26, 36. Ele entra em agonia. Ele se derrama como nunca havia se derramado em oração por você, por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui nessa manhã, uma paz que excede toda a compreensão humana, uma segurança. Se uma pessoa que escuta isso, nós estamos escutando, a gente para pensar, fala, Deus Filho. Bom, você acredita, então é Deus Filho, encarna, fica orando por nós. Aí você fala, pô, 2000 anos ele estava orando por nós hoje? Sim, porque Deus é atemporal, Deus é espírito, Deus é amor, o Filho também. Só que o Filho encarnou e agora ele é um homem, como nós seremos, nós que nascemos de novo, seremos na eternidade, com o corpo glorificado. Se a gente realmente parar para pensar com amor ao entendimento do que nós estamos ouvindo, que está escrito na Bíblia, a gente muda. A gente vê que o mundo é passageiro, está totalmente perdido, à deriva. A gente tem que andar no mundo, mas segundo a orientação do Espírito Santo, não do eu da gente, não fazendo o que nós achamos. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Portanto, eu tenho que ter a intuição, ouvir o Espírito Santo. Se eu fizer da minha cabeça, eu estou ferrado. Eu não estou dando glória a Deus. Eu estou incomodando o Espírito Santo. Estou aborrecendo o Espírito Santo. Senhores, vem para a academia, compartilhe o nosso projeto, venha participar.
Venha treinar a vida espiritual. Nós temos cerca de 9.000 vídeos, todos com esse amor, porque nós estamos aqui sob a ordem de Deus, em nome de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Quem crê na vida espiritual, quem crê em Cristo, Cristo é espiritual para nós. Quando eu falo que Cristo habita em mim, ele habita, eu habito nele, que o Espírito Santo habita no meu coração, quer dizer, Cristo não habita, né? É a comunhão com Cristo, a comunhão com a Trindade. Tem coisas difíceis para a gente entender, mas é espiritual. É real. A vida espiritual é mais real que a vida nossa natural. Agora, quem fica olhando o horizonte e acha que o plano horizontal é o que nós temos, está totalmente errado. Nós podemos durar o quê? 100, 200 anos? Nem isso. E aí? Eu estou falando da eternidade. Uma certeza eterna. Meu irmão, minha irmã, sabe por quê? Talvez a gente não avalie o grau de tudo isso. É porque nós temos uma certeza eterna que todos os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, a morte, o inferno, ele destruiu tudo lá na cruz do Calvário. É um texto para você ler. Hebreus capítulo 2. Começa ali a partir do versículo 10. Você vai ver, ele destruiu todos os nossos inimigos. É o mesmo que o salmista diz lá no Salmo 23, prepara-nos uma mesa diante dos nossos adversários. De uma maneira tão contundente, você pode ler Colossenses. Hoje eu tive uma revelação assim, quando ele fala que ele coloca uma mesa diante dos adversários, é quando ele coloca, ele, Deus, ele, a Trindade, nos coloca, nós, aqueles que nasceram de novo, que têm alguma maturidade, nos coloca para conviver no mundo. E quando fala na mesa é porque representa uma comunhão com a Trindade, onde nós temos que estar ligados na comunhão com a Trindade, que representa a mesa, andando no mundo sob a orientação do Espírito Santo, tendo como cabeça Jesus Cristo, espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado em transformar as coisas que são figuras em realidade espiritual. E aí, como a gente entende isso, fala, pô, que bacana. Quer dizer, eu tenho que passar por esse momento. Essa é a mesa onde eu como e bebo de Cristo, convivendo com as pessoas que não estão ou poderão estar também tendo uma vida espiritual. Mas a grande maioria, eu diria 95%, não está, mas eu tenho que conviver com elas. Eu tenho que anunciar o reino para elas, mesmo que elas me guspam na cara, mesmo que elas me processem, mesmo que elas me xinguem, mesmo que elas briguem, mesmo que elas me rejeitem, porque assim foi com Cristo e assim será com qualquer discípulo dele. E por isso que eu peço para os senhores irem no canal YouTube, conversar. Nós precisamos fazer uma massa crítica de pessoas aqui na academia. E é muito difícil, porque no universo eu estou tentando pegar 5%, para com esse 5% pegar no sentido de salvar almas para Deus. Essa é a obrigação de qualquer filho de Deus, é falar de Cristo, do Evangelho, da vida dele. E ter a mesa de Cristo, a mesa do Senhor, no dia a dia vivendo. A mesa, então, é um simbolismo do relacionamento com o outro. E a cruz é para lembrar o outro nesse relacionamento, para ele morrer com Cristo e nascer com Cristo. E passar para o lado do reino. E deixar, ou ir deixando o mundo, segundo a orientação do Espírito Santo, para ele. Onde diz, lá no capítulo 2, versículo 14, que ele pegou o escrito de condenação, de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. E tendo despojado, olha a palavra, ele despojou, ele expôs Satanás publicamente ao desprezo e à vergonha quando triunfou dele lá na cruz do Calvário.